Olá, bom dia. Eu sou Karina Nápoles, eu sou infectologista aqui do Hospital Valdemar das Dores e UPA 24 Horas, Instituto Mais Saúde. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a vacina contra o coronavírus e sobre as vacinas, mas vou falar especialmente dessa vacina da Rússia, chamada Sputnik V, que gerou certa polêmica. Então eu vou começar aqui com as perguntas e aí eu vou respondendo aos pouquinhos. Essa vacina russa, ela foi anunciada e a polêmica que gerou é porque ela foi registrada na Rússia antes de passar pela última fase de estudo clínico, que é a fase 3, que todo medicamento, né, e incluindo isso a vacina, ela deve passar por fases de estudo e as fases são progressivas. Então, testa-se em quantidade de pessoas menores no início, na primeira fase, poucas pessoas entram, na segunda fase já são dezenas a centenas de pessoas e na terceira fase são milhares de pessoas. Antes dessas fases, os estudos clínicos fazem testes em laboratório e em ratos, e depois disso testam em animais. Então essa fase 3 já é quando pega uma quantidade bem maior de pessoas, então é quando já tem uma certa segurança e uma certa impressão de eficácia, e é quando a gente vai ter, na verdade, os resultados de tolerância da medicação, efeitos colaterais e principalmente também a eficácia numa população de milhares de pessoas. Antes dessa fase 3, nunca havia-se lançado ou registrado uma vacina ou uma medicação, certo? Essa que é a polêmica, que primeiro ela deveria ter passado pelo estudo. Só que devido à urgência, devido à necessidade mais urgente dessa vacina, eles conseguiram registrar a vacina para depois ela ser testada em massa. Então o Brasil entrou, parece que Paraná e no Nordeste entrou Maranhão, e primeiro entrou Paraná, depois Maranhão, e com um acordo com a prefeitura de lá, disponibilizando, né, a abertura para a chegada dessa medicação, dessa vacina. A Anvisa, ontem foi dito no Jornal Nacional que a Anvisa ainda não recebeu nenhum pedido em relação a essa medicação para estudo clínico aqui no Brasil. Ainda não recebeu esse pedido, ainda não chegou na Anvisa. Mas sabe-se que essa vacina, então, foi registrada na Rússia e ela vai estar sendo lançada já em teste em fase 3. Certo? É só a polêmica é essa. Então, o que está acontecendo é que foi anunciado que essa vacina vai ser testada então nesses estados de Maranhão e do Paraná, mas antes precisa passar pela aprovação da nossa agência reguladora de medicamentos e liberação de produtos da saúde em geral, certo? Precisa passar pela Anvisa, a Anvisa precisa aprovar, mesmo em estudo clínico, se vai chegar aqui nessa fase aí de estudo clínico, acredito que não vai ser registrada a medicação assim, liberada antes, deve passar por estudo antes. Aí a gente tem que aguardar, a gente fica na expectativa, quando a Anvisa receber esse pedido de registro, de que passe por testes, aí a gente vai ter certeza de quando mesmo vai poder começar as pessoas a receberem a vacina. Quanto a esses estudos da vacina, precisa de um tempo onde as pessoas tomam a vacina e depois a gente aguarda para ver se as pessoas que tomaram a vacina tiveram menos casos de coronavírus em relação a quem não tomou a vacina. Então isso demanda um tempo de observação. De tudo que eu já li sobre, precisa de aí pelo menos um ano para poder observar tanto os efeitos colaterais a pequeno, médio e certo longo prazo, né? Porque às vezes pode dar uma reação logo no início ou uma reação mais posterior.
de efeito colateral. Como a gente já viu, síndrome de Guillain-Barré, onde as pessoas podem adquirir paralisia, né? Isso é progressivo, isso pode vir com o tempo depois da vacinação. E também a eficácia. Para eu saber se as pessoas tiveram esse efeito protetor, eu preciso de um tempo para observar isso e comparar as duas populações, quem tomou e quem não tomou. Então isso demandaria isso aí pelo menos um ano, assim, para a gente estar observando. Só que está acontecendo devido às pessoas querem tomar e precisa das pessoas, de um número, né, de milhares de pessoas para poder observar. Então é como se reunisse o que a gente precisa dessa necessidade da vacina, mas o efeito certo a gente ainda não vai saber. Certo? Isso depois de um ano. Então, provavelmente, a gente vai ter certeza da eficácia dessa vacina a partir de um ano depois que ela começar a ser testada. Mas não impede que as pessoas comecem a tomar para serem estudadas, né? Entrem em estudo clínico, é só essa a diferença. Então, a gente tem que lembrar das medidas básicas de higiene e de cuidados individuais. Vamos manter o distanciamento, manter 1 metro a 2 metros entre as pessoas, né? Na fila, em locais onde mais aglomerados, tentar manter um certo distanciamento. Usar sempre a máscara, né? Manter as máscaras limpas e fazer a troca das máscaras adequadamente. Quando elas estão umedecidas, a gente deve trocá-las. E a terceira medida é a higiene das mãos, né? A todo tempo a gente está passando um álcool gel, fazendo a lavagem das mãos com água e sabão, e basicamente é isso. E se aparecer qualquer sinal de febre, mal-estar, tosse, dor de garganta, coriza, sintomas gripais, que a gente fique atento para fazer o auto-isolamento e procurar um posto médico para fazer um diagnóstico adequado.